Não se preocupe por causa daqueles que praticam o mal. Não permita que a injustiça daqueles que parecem prosperar faça o seu coração perder a paz. Às vezes, olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que fazem coisas erradas, mas mesmo assim parecem avançar. Elas conquistam aquilo que desejam. Parecem ter dinheiro. Parecem ter sucesso. Parecem viver sem preocupações. Enquanto isso, aquele que procura fazer o bem pode enfrentar dificuldades, portas fechadas e momentos de espera. Mas não deixe que isso faça você pensar que Deus não está vendo. Deus conhece o caminho daqueles que confiam nele. Por isso, continue firme. Confie no Senhor de todo o coração. Coloque diante dele os seus planos, os seus sonhos, os seus medos e também aquilo que você ainda não consegue compreender. Confie nele, mesmo quando não enxergar o próximo passo. Confie nele quando a resposta parecer demorar. Confie nele quando tudo parecer estar acontecendo de maneira diferente daquilo que você imaginava. Porque Deus não abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Faça o bem. Continue caminhando no caminho correto. Alimente a sua vida com aquilo que é verdadeiro, justo e bom. Não construa sua vida sobre aquilo que passa rapidamente. As riquezas podem desaparecer. A aparência pode mudar. As pessoas podem ir embora. Os planos podem mudar. Mas aquilo que é construído sobre Deus permanece. Entregue ao Senhor o seu caminho. Quando você não souber para onde ir, entregue o caminho. Quando não souber qual decisão tomar, entregue a decisão. Quando estiver cansado de esperar, entregue a espera. Quando o coração estiver cheio de perguntas, entregue também as perguntas. Deus sabe aquilo que você ainda não sabe. Ele conhece o começo, o meio e o fim da história. Muitas vezes queremos enxergar o resultado antes de atravessar o processo. Queremos a resposta antes de aprender a esperar. Queremos a promessa sem passar pelo caminho que nos prepara para recebê-la. Mas Deus trabalha também durante a espera. Existe algo sendo formado dentro de você enquanto nada parece acontecer do lado de fora. A paciência está sendo construída. A fé está sendo fortalecida. O caráter está sendo moldado. E aquilo que hoje parece demora pode, amanhã, revelar-se preparação. Por isso, não abandone o caminho apenas porque ele ficou difícil. Não desista apenas porque você ainda não viu o resultado. Continue. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. O Senhor sustenta aqueles que confiam nele. Quando você cair, Ele pode levantar você. Quando estiver fraco, Ele pode renovar suas forças. Quando estiver perdido, Ele pode mostrar uma direção. Quando estiver com medo, lembre-se de que você não precisa conhecer todo o caminho para dar o próximo passo. Você precisa apenas confiar naquele que conhece o caminho inteiro. Não permita que a comparação roube a sua paz. Você não precisa viver olhando para a vida dos outros. Não precisa medir a sua caminhada pela caminhada de outra pessoa. Cada pessoa possui uma história. Cada pessoa possui um processo. Cada pessoa enfrenta batalhas que nem sempre aparecem aos olhos de quem está de fora. Talvez você esteja olhando para alguém e pensando que essa pessoa está muito à frente. Mas você não conhece todas as partes da história dela. E também não conhece todas as coisas que Deus está preparando na sua própria história. Então, permaneça fiel. Faça aquilo que está ao seu alcance hoje. Seja honesto. Seja justo. Seja generoso. Aiude quando puder. Perdoe quando for necessário. Procure a paz. E, acima de tudo, não abandone a sua confiança em Deus. O Senhor conhece os seus pensamentos. Conhece suas preocupações. Conhece as noites em que você pensa demais. Conhece as perguntas que você não contou para ninguém.
Conhece aquilo que você deseja profundamente. E conhece também aquilo que você precisa deixar para trás. Às vezes, a resposta de Deus não será entregar aquilo que você pediu. Às vezes, será transformar você para que esteja preparado para aquilo que realmente precisa receber. Por isso, ore não apenas para que Deus mude as circunstâncias. Ore para que Deus também transforme o seu coração. Peça sabedoria. Peça discernimento. Peça força. Peça paciência. Peça coragem para fazer o que é certo mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque existe uma diferença entre simplesmente conseguir alguma coisa e recebê-la no tempo certo. Nem tudo aquilo que desejamos imediatamente será bom para nós imediatamente. Deus vê além do momento. Nós enxergamos o presente. Ele conhece o futuro. Por isso, quando uma porta fechar, não conclua imediatamente que tudo acabou. Talvez aquela porta fechada esteja protegendo você de um caminho que ainda não consegue enxergar. Quando algo sair da sua vida, não pense automaticamente que perdeu. Talvez Deus esteja abrindo espaço para algo novo. Quando seus planos forem interrompidos, respire. Ore. Expire. Continue. O silêncio de Deus não significa ausência. A espera não significa abandono. E uma fase difícil não significa que a sua história terminou. O Senhor sustenta aqueles que esperam nele. Aqueles que permanecem firmes não serão esquecidos. Por isso, não inveje o caminho de quem escolheu viver longe daquilo que é correto. Não troque a sua paz por aquilo que parece sucesso. Não abandone seus princípios apenas para chegar mais rápido. Existe valor em permanecer fiel. Existe valor em continuar fazendo bem quando ninguém reconhece. Existe valor em escolher a verdade quando seria mais fácil mentir. Existe valor em permanecer de pé quando seria mais fácil desistir. Deus vê. Deus conhece. Deus sustenta. E aquilo que é verdadeiro diante dele não precisa da aprovação de todo mundo. Talvez hoje você esteja vivendo um período de espera. Talvez esteja esperando uma oportunidade. Esperando uma resposta. Esperando uma mudança. Esperando uma porta se abrir. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja perguntando: até quando? Mas lembre-se, você não precisa entender tudo hoje. Continue caminhando. Continue orando. Continue fazendo bem. Continue confiando. O tempo de Deus não precisa ser entendido para ser confiado. A sua responsabilidade é permanecer fiel no presente. Faça hoje aquilo que está ao seu alcance. E deixe o amanhã nas mãos de Deus. Não carregue sozinho aquilo que você não pode controlar. Existem coisas que pertencem a você. E existem coisas que pertencem a Deus. A sua parte é caminhar com fé. A parte de Deus é cuidar daquilo que está além das suas mãos. Por isso, descanse. Não significa parar de lutar. Significa parar de tentar controlar tudo. Significa fazer o que pode ser feito e entregar o restante a Deus. Quando o medo vier, confie. Quando a dúvida vier, ore. Quando a comparação vier, lembre-se da sua própria caminhada. Quando a ansiedade vier, volte os seus pensamentos para Deus. Quando a espera parecer longa demais, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez. Você já atravessou dias que pensou que não conseguiria atravessar. Já enfrentou problemas que pareciam grandes demais. E ainda está aqui. Talvez você não perceba, mas também existem sinais da graça de Deus na sua história. Existem livramentos que você nunca descobriu. Existem portas que foram fechadas e talvez tenham protegido você. Existem momentos em que você pensou estar sozinho, mas continuou de pé. Então, não perca a esperança. O Senhor permanece fiel. Continue confiando.
Continue fazendo o bem. Continue buscando a paz. Continue colocando seus caminhos diante de Deus. E quando o coração quiser correr na frente, aprenda novamente a esperar. Quando quiser desistir, lembre-se de por que começou. Quando quiser olhar para os outros, volte os olhos para Deus. Quando não souber o que fazer, faça aquilo que é certo diante de você. Não precisa resolver a vida inteira hoje. Você precisa apenas viver este dia com fidelidade. Amanhã terá suas próprias preocupações. Hoje já possui o suficiente. Então respire. Acalme o coração. Entregue seus planos. Entregue seus medos. Entregue seus sonhos. Entregue aquilo que você não consegue controlar. E confie. Porque aqueles que colocam sua esperança no Senhor não caminham sem direção. Mesmo quando não enxergam o caminho, Deus continua vendo. Mesmo quando não entendem o processo, Deus continua trabalhando. Mesmo quando a resposta demora, Deus continua sendo Deus. Portanto, permaneça firme. Não abandone a fé por causa de uma fase difícil. Não abandone seus princípios por causa de uma oportunidade. Não abandone a esperança por causa de uma espera. O que hoje parece pequeno pode fazer parte de algo muito maior. O que hoje parece atraso pode ser preparação. E aquilo que hoje você não entende poderá, um dia, fazer sentido. Confie no Senhor. Faça o bem. Entregue o seu caminho a Ele. Espere com paciência. E continue caminhando. Porque Deus não perdeu o controle da sua história. Apenas continue. Um passo, uma oração, um dia e uma decisão de cada vez. Confie. Espere. Permaneça firme. E não abandone o caminho.